Brasil sai novamente do mapa da fome, segundo o relatório da ONU. Sim, o que acontece? O Brasil estava no mapa da fome desde 2022. Como é que é? O que é o mapa da fome? Como é que funciona esse negócio? Então, o mapa da fome, ele é da ONU, da FAO, que é a Fundação para a Alimentação da Organização Mundial das Nações Unidas, perdão, a ONU, né? E ele faz um levantamento a cada 3 anos para concluir quais são os países que estão em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É quando uma pessoa faz uma refeição agora e ela não sabe se ela vai ter comida para fazer a próxima. Isso é insegurança alimentar. Quando mais de 2,5% da população de um país está nessa condição, sem saber se vai ter a próxima refeição, então esse país está no mapa da fome mundial. E esse mapa da fome tem mais de 110 países. E o Brasil estava lá. O Brasil sempre esteve nesse mapa da fome durante muitas medições, só que ele saiu em 2014. O que aconteceu? A partir de 2003, governo Lula, depois o segundo governo Lula, depois o primeiro governo Dilma, as políticas sociais foram crescendo cada vez mais. Bolsa Família, outros programas sociais que são de transferência de renda, programas de geração de emprego, então vai gerando mais emprego, as pessoas vão ganhando dinheiro e vão conseguindo comer mais, vão conseguindo garantir a sua segurança alimentar. Com isso, em 2014, o Brasil finalmente saiu do mapa da fome. Né? Quando fala saiu no mapa da fome em 2014, significa que a medição foi feita em 2014, 2013, 2012. Depois, logo que passou esse período teve o golpe, né, o impeachment fraudulento contra Dilma, e depois vem Temer, um governo de direita, e Jair Bolsonaro, um governo de extrema direita. O que aconteceu? Mais pessoas voltaram a passar fome no Brasil, o desemprego cresceu. Já falei inúmeras vezes sobre os números aqui, em outras lives, em outros vídeos. Então, assim, é só você voltar e recuperar para você ver as diferenças de emprego, de renda, né? O salário mínimo parou de crescer acima da inflação. Tudo isso afetou a capacidade do brasileiro mais pobre de comprar comida. E aí, em 2022, na última medição que tinha sido feita, que se refere a 2019, 2020, 2021, o Brasil voltou para o mapa da fome, uma marca assim muito triste, né? Principalmente depois de tanta luta para sair do mapa da fome. E agora, em 2025, a meta do governo era sair do mapa da fome em 2026, ao final do mandato. Conseguiu sair mais de 1 ano antes do fim do mandato. Levou 2 anos e meio para conseguir atingir essa marca. Lula celebra a saída do Brasil do mapa da fome. Então, foi aqui que ele disse, olha só, eu hoje sou o homem mais feliz do mundo. Para acabar com a fome e a pobreza, é preciso colocar os pobres no orçamento. Isso aqui tudo são palavras do Lula, tá? Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Só assim vamos acabar com a desigualdade. Completou. E ele disse também que mesmo quando deixar de ser presidente, vai ser um soldado mundial contra a fome. Tá aqui, palavras do Lula. Soldado mundial contra a fome. Não faz sentido alguns presidentes gastarem muito dinheiro com armas e não gastarem o mesmo com comida e desenvolvimento ambiental. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então essa marca importantíssima foi atingida hoje, que é o Brasil sair do mapa da fome, sair desse rol de países que tem essa marca ridícula, absurda, que já deveria nem existir, até porque o Brasil, principalmente, né, um país que produz tanto alimento, ter pessoas com fome é um absoluto contrassenso da política nacional. Mas enfim, aconteceu, e finalmente o Brasil saiu, e isso é muito importante. E saiu novamente num governo do PT, exatamente como tinha acontecido da última vez, e isso é importante também de ficar registrado, né? Vamos mudar de assunto aqui, porque é o seguinte, né? Tem a novela Donald Trump, né? E aí todo dia tem capítulo novo, né? E a gente vai falar sobre os capítulos dessa vez, olha só. Há poucos dias da taxação, Lula pede diálogo com Trump e defende soberania em minérios. Eu vou fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência de lado e vamos tentar resolver, disse o presidente em evento em São João da Barra. Então é o seguinte... O Lula disse pro Trump, ó, né, mandou uma sinalização, queremos conversar, se tiver que conversar eu e você, a gente conversa, se tiver que conversar entre auxiliares de alto gabarito, de alto nível de governo, pode ser também, mas a gente quer dialogar.
coisa que o Lula não tinha feito ainda. Ele ainda não tinha falado sobre essa disponibilidade de conversar. Nos últimos dias é que ele andou trazendo essa história de que está a fim de conversar, né? Até porque está todo mundo preocupado com o início dessas tarifas, que é sexta-feira, dia 1º de agosto. Inclusive os governadores. Governadores querem tratar de tarifaço com Alckmin e descartam falar em anistia. E esses governadores, muitos deles são governadores bolsonaristas, tá? Que pediram para conversar com o Geraldo Alckmin, que é quem está responsável por tocar essa negociação com os Estados Unidos, se tiver negociação, né? E aí os governadores procuraram o Alckmin e falaram, a gente quer conversar, a gente está preocupado com os impactos desse tarifaço, o que a gente pode fazer? Mas como tem essa exigência da anistia, os governadores nem querem falar sobre esse assunto, porque eles sabem que esse assunto divide o país ao invés de unir. Então, né, eles estão fora dessa história de propor anistia para ver se ameniza a situação. Nem quiseram falar sobre isso, mas querem falar sobre as questões comerciais que envolvem esse tarifaço. Líder do governo no Senado não vê chance de Trump adiar prazo para o começo do tarifaço. É o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, está nos Estados Unidos e está nos Estados Unidos junto com outros 7 senadores, foram lá para tentar abrir uma fonte de conversa com o governo americano. Foram conversar com senadores dos Estados Unidos, senadores democratas, senadores republicanos, e também foram conversar com empresários que têm uma relação direta com o Brasil, que importam produtos do Brasil e que, portanto, são diretamente interessados nessa confusão toda das tarifas. Principalmente o empresário que importa suco de laranja, porque o suco de laranja norte-americano, praticamente metade do que é importado pelos Estados Unidos é importado do Brasil. Então, o Brasil também tem um interesse forte em resolver essa questão e muitos empresários foram conversar com esses senadores. E o líder do Senado, Jacques Wagner, numa passagem ali, conversou com jornalistas e disse, olha, nessa altura do campeonato, já é dia 28, dificilmente vai ter mudança. Dia 1º vai acabar entrando mesmo em vigor essas tarifas, porque até agora não tem nenhum sinal de negociação, de conversa, enfim, o governo norte-americano não deu nenhum sinal de que quer sentar para conversar com a gente. Então ele não vê muita mudança, né? Um outro senador que está lá, olha só, senador que está nos Estados Unidos diz que chegou a hora de Lula ligar para Trump. É o senador Esperidião Amin. Ele é um senador de direita, não chega a ser bolsonarista, mas é de direita, né? Democrática. E ele disse, tá na hora de passar a mão no telefone e ligar, porque senão não vai resolver, e mesmo ligando talvez não resolva. Por quê? Porque não se sabe nem se o Trump vai atender. Mas tem que tentar. Essa é a opinião do Esperidião Amin. Eu até acho também que dá para tentar ligar, viu? Porque é o seguinte, se ligar e o Trump não atender, de quem é a responsabilidade? Quem é que tentou e quem é que não quis conversar, né? É isso que vai ficar registrado para a história, que o governo brasileiro tentou conversar, tentou abrir uma frente de diálogo e o governo dos Estados Unidos não quis saber de conversa. Então, por conta disso, ele acha que o Lula tem que telefonar para o Donald Trump, por quê? Porque o não já tem, né? E se o Trump não quiser receber, não quiser atender a ligação, ele vai poder dizer, olha, eu tentei, mas o Donald Trump não quis conversa. O chanceler de Lula, que é o ministro das Relações Exteriores, ele está nos Estados Unidos, ele foi participar de um evento da Organização das Nações Unidas, que está relacionado à situação do conflito em Israel e Palestina, e por conta disso ele está lá, nos Estados Unidos, e mandou avisar para a Casa Branca, tô por aqui, se vocês quiserem sentar para conversar, é só chamar, eu me desloco aqui de Nova York para Washington e a gente conversa. Se vocês quiserem colocar aí o secretário de Estado ou uma outra pessoa aí que realmente tem poder de decisão dentro do governo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil está nos Estados Unidos e está disponível para conversar. Recebeu resposta? Até agora, não, nenhuma, mas se colocou à disposição, né? E aí, tem aquela história toda, o que o Trump quer? Porque o Trump quer um monte de coisa, né? O Trump quer que não regula as redes sociais, o Trump quer que solte o Bolsonaro, ou que solta não, que ele não está preso, né? Mas que não condene o Bolsonaro, quer que os processos sejam anulados. Ele fala em déficit comercial que não existe, então isso não tem essa discussão, a discussão comercial ela não existe. E eles também estão de olho nas terras raras, nos minerais raros que o Brasil tem. O Brasil é o segundo maior país em termos de quantidade de reservas de minerais raros, de terras raras no mundo, só perde para a China. E os Estados Unidos estão de olho nesses minérios também, né? E não é de hoje, olha só, na mira de Trump, minerais do Brasil já eram alvo dos Estados Unidos desde Biden. Porque são minerais
essenciais para a indústria de tecnologia, principalmente para processadores de computador, para chips de memória, né, para células de baterias também, os minérios que a gente tem aqui no Brasil, que são inúmeros, que recebem esse nome aí de terras raras, porque são realmente muito escassos no planeta. Poucos países têm grandes reservas. A China tem a maior reserva do planeta e o Brasil a segunda maior reserva do planeta. E aí você tem do outro lado os Estados Unidos, que é uma potência tecnológica e que não produz tanto dessas terras raras. Muito pelo contrário, tem que importar a maior parte, né? E aí fica dependendo de dois países com os quais ele tem problemas, a China e o Brasil, né? Porque agora também tem problema com o Brasil. Então, assim, essa é uma das possibilidades de acordo, porém o Brasil está dizendo, olha, nós vamos cuidar desse negócio das nossas terras raras aí. Por que eu vou deixar outro pegar? Diz Lula sobre o interesse dos Estados Unidos em terras raras brasileiras. O presidente disse que o governo deve fazer um levantamento para quantificar todas as riquezas presentes no território brasileiro. O Lula está falando, vamos fazer um levantamento disso aí, porque nós mesmos podemos explorar. E podemos até vender para os Estados Unidos, mas não nas condições que eles estão querendo. Podemos vender para outros países ou podemos utilizar aqui para desenvolver a nossa indústria de alta tecnologia também, né? Tudo isso está em discussão. Agora, o mais importante de tudo é saber quanto quanto vale, tudo isso, né? Agora, tem uma outra questão muito séria sendo levada em conta aí, que é o seguinte, a possibilidade de não ter acordo nenhum com os Estados Unidos, porque o Donald Trump simplesmente não quer. Essa hipótese foi levantada pela CNN Brasil, pelo correspondente Lorival Santana, analista internacional Lorival Santana, que é bastante experiente, enfim, já passou por mais de 80 países fazendo coberturas jornalísticas, e ele fez uma apuração que é o seguinte, novas sanções poderiam levar à suspensão da relação Estados Unidos-Brasil. Exatamente, o que ele está colocando é que essa tensão que está acontecendo agora entre Brasil e Estados Unidos, na verdade, entre Estados Unidos e Brasil, pode ser só o começo do problema, tá? Pode ser que a coisa vá muito além, pode ser que chegue a um rompimento das relações do país. Por quê? Porque o que os Estados Unidos estão querendo? Dominar a América do Sul, dominar a América inteira, né? Não querem ter nenhum país aqui no continente americano que tenha um governo progressista, quer que todos os governos sejam alinhados com os Estados Unidos. Nosso quintal, né? Recentemente até um integrante do governo americano falou justamente isso. A China está mexendo no nosso quintal, como se nós fôssemos de fato um quintal dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil é a primeira experiência, segundo essa apuração da CNN Brasil, é a primeira experiência em que o Donald Trump vai tentar interferir na eleição brasileira no ano que vem, vai tentar interferir em quem vai ser o candidato eleito. Ele quer que seja um candidato da direita e que seja alinhado aos interesses dos norte-americanos, né? Ou seja, que baixe as calças e ofereça tudo para os Estados Unidos, como o Bolsonaro fazia no passado. Gente boa, você já pensou em ganhar a vida trabalhando dentro de casa? Home office 100%, do computador ou no celular? Então, tem um monte de formas e tem, assim, milhões de pessoas que já trabalham assim, tá? Só que tem que saber algumas coisas, né? Você tem um tempo extra, por exemplo, quer dedicar a uma renda extra? Tem jeito também de fazer disso renda principal. Tem uma galera trabalhando online, ganhando a vida e ganhando a vida muito bem, tá? Eu tenho, inclusive, exemplos para te mostrar aqui. Olha só, o Carlos Matos, por exemplo, ele tá entrando na parada agora, entendeu? E ele tem um emprego e também começou a fazer o negócio como renda extra, aprendeu o que precisa aprender, entrou nas oportunidades e está ganhando já lá $643, isso de renda extra, né? Fora o salário que ele tem no emprego dele. Tem mais gente que já está trabalhando há mais tempo nisso e já está vivendo só disso, tá? O Paulo Rodrigues trabalha online, 100% em casa, olha só, já está ganhando $2.154 depois de 4 meses de dedicação. Tá? Tudo autorizado, isso aqui a gente está mostrando porque eles autorizaram, tá bom? A Cláudia Oliveira, então, ó, tá até brincando que por ela taca fogo na carteira de trabalho. Já saiu até do antigo emprego, tá se dedicando integralmente a trabalhar de casa, home office, numa das oportunidades que serviram para ela. $3.134, isso daí, R$16 mil por mês. É bastante dinheiro. E como é que você faz para saber do que é isso? Como é que faz para participar também? Então, ó, se tiver assistido o vídeo, aqui embaixo na descrição, tá vendo? Ó, tem um link na descrição do vídeo, é o primeiro link que aparece. Clica aqui que você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, nosso amigo youtuber. Ele vai te explicar tudo direitinho, tudo que você precisa saber e vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas, tá? Free. E aí você decide se é para você ou se não é. E aí embarca ou não embarca, tá bom? Mas é trabalho sério, trabalho honesto.
honesto, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. É trabalho sério para quem está interessado, tá bom? Se eu fosse você, então, eu clicava, porque isso pode mudar a sua vida. E eu falo por experiência própria, trabalhar em home office é muito melhor, dá muito mais liberdade para sua vida. E ó, clica aqui então. Valeu, boa sorte para você.